a Bíblia faz, Brasil, nesse lugar. É inquestionável o que Deus faz, é indescritível e é até imensurável, né? Não tem como nós mensurarmos, não tem como nós descrevermos, não tem como também nós questionarmos, porque Deus levantou essa obra e esta obra tem realizado milagres, curas, transformações, mudança de vida. Quer dizer, os milagres que a gente vê na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, milagres que Jesus operou, nós temos visto hoje esses mesmos milagres. Jesus disse que os milagres que ele faz, porque ele nunca deixou de fazer, nós faríamos maiores, porque ele iria para o Pai. Então, estes milagres são inquestionáveis. E você que sofre, você que precisa de uma cura, de uma libertação, toma uma atitude, venha ter conosco, saia da sua zona de conforto, saia da inércia, do comodismo e venha para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Deus quer te alcançar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar nova vida. Olha, o Bispo Vieira Reis já está preparado ali na Praça dos Três Poderes em Brasília, plano piloto. E ele vai fazer a transmissão de lá. Você vai acompanhar aí, né, o Bispo Vieira Reis. A paz, Bispo Vieira Reis. Que Deus abençoe. Glória a Deus que o Senhor está conosco. Alô? A paz, Bispo Vieira. Glória a Deus. Alô, Pastor Kelton, tá me ouvindo? Sim, senhor. A bênção. Tá me ouvindo, Pastor Kelton? Sim, senhor. Tá ouvindo a gente? Tá nos ouvindo? Estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Ah, sim, sim. Olha, é que o meu retorno aqui está um pouco prejudicado, mas hoje nós estamos aqui da Esplanada dos Ministérios e também aqui em frente às Torres Gêmeas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Apesar de ter aqui algumas restrições para acessar aqui, algumas limitações, mas nós conseguimos chegar até aqui. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Feche os olhos e adore. Enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita morto. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu. O milagre sou eu. Solta a voz, igreja. Sou eu.
possível. Mais forte. Quero ouvir bem forte agora. Se Ele não quer, Solta a voz, você que está aí na rua. Aleluia. e agora o milagre sou eu, o milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, o milagre sou eu, eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, o milagre sou eu. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Deus vai mudar a sua sorte, igreja. Ele está dizendo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus é tão bom que Ele dá a semente e a faz frutificar. Uma palavra muda tudo. Glória a Deus, graças a Deus, estamos de volta aqui através do poder sobrenatural da fé. E eu falei que estaria voltando com uma palavra, e essa palavra está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo de número 30, vai aparecer aí agora, que diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Entenda algo muito importante. Esse evento aconteceu no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. São três palavras que se referem ao mesmo local em Jerusalém.
Então Jesus, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Ele precisava passar para outra margem do lago e os discípulos ficaram apressando o Senhor. Só que Jesus sabia da tempestade que iria se levantar. É um perigo quando nós queremos apressar o milagre de Deus nas nossas vidas. É um perigo quando nós queremos nos precipitar. É um perigo nós queremos passar à frente de Deus. Quando os discípulos ficaram mobilizando a Jesus, apressando a Jesus para entrar logo no barco e começar a remar para passar para outra margem, que é a região dos Gadarenos, Jesus falou, então podem ir, não se preocupem. Eles foram. Na quarta vigília da noite, que era o dia amanhecendo, 5 e pouca da manhã, Jesus vinha andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos. Mas preste muita atenção, o barco estava sem Jesus. O barco representa as nossas vidas. Quando a gente quer navegar sozinho, quando a gente quer levar a nossa vida de uma forma arbitrária, quando a gente quer levar a nossa vida individualmente falando, quando a gente acredita que não precisa de ninguém, é um perigo muito grande. Você vê que o barco estava sem Jesus e começou a levantar uma grande tempestade. O vento, ele era contrário. Os discípulos estavam remando, querendo prosseguir, querendo avançar, mas o vento vinha em oposição. Talvez você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, você tem procurado remar. Você tem procurado remar com o seu barco, com a sua vida, você tem procurado se desenvolver, você tem procurado ir adiante, mas as coisas têm dado errado para você. Quanto mais você procura avançar, mais o vento te leva para trás. Quanto mais você procura prosperar, mais a dificuldade financeira te assola. Quanto mais você quer ter felicidade na vida sentimental, mais problemas você arruma. Talvez o seu barco possa estar sem Jesus. Talvez você se precipitou. Talvez você tomou decisões de cunho individual. Talvez você foi arbitrária. Você não consultou a Deus. Os discípulos não quiseram esperar Jesus. E quando a gente não espera o momento de Deus, quando a gente não espera a vontade de Deus para as nossas vidas, nós acabamos nos precipitando. Nós acabamos, infelizmente, tomando atitudes que Deus nunca desejou que tivéssemos tomado. Aí as consequências drásticas, as consequências são inevitáveis. Mas Jesus é tão bom que ele, vendo o vento contrário, vendo a tempestade que assolou no mar da Galileia, Jesus foi andando sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos. Se você observar aí, na palavra de Deus, você vai ver que Jesus vinha sobre as águas e os discípulos olharam Jesus como um fantasma. E quando eles olharam Jesus como um fantasma, isso, o temor do medo, não o temor de respeito, não o temor de honra, mas o temor do pavor, tomou conta dos discípulos. Olha aí. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram como? Aterrados. Eles ficaram aterrados, eles ficaram perplexos, eles ficaram ali atormentados. Disseram, é um fantasma. Olha, como você olha Jesus, e exclamaram, olha aí, é um fantasma. E tomados de quê? De medo, gritaram. É muito forte essa palavra, verdade ou não? Eles gritaram de medo. Como você olha Jesus, isso reflete para a sua vida. Sabe por quê? Muitas pessoas não têm os seus respectivos problemas solucionados. Você sabe por quê que muitas das pessoas não alcançam os milagres que elas almejam, que elas desejam em Deus?
Porque elas olham Jesus como um alguém que não tem poder de solucionar, de resolver. Ela olha para esse Deus como um Deus que não realiza mais milagres, como um Deus que não pode mais ajudá-la. Elas faltam fé. Você vê que quando Jesus foi andando sobre as águas, eles ficaram com medo. Jesus falou assim, ó, não temas, sou eu. Não ficai desesperados, sou eu. Pedro, olha aí, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha, preste atenção, ninguém andou sobre as águas além de Pedro e Jesus, não é verdade? Ninguém andou mais. Eu acredito que ninguém mais vai andar. Por quê? Porque foi uma palavra revelada. Foi uma palavra ali que Deus concedeu a Pedro, porque Pedro fez uma prova. Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo, porque eles já não estavam mais acreditando que era Jesus. E Pedro disse, vem. Jesus, melhor dizendo, Jesus disse a Pedro, vem Pedro. E Pedro andou como? Por sobre as águas. Onde que Jesus quer que você ande? Sobre as águas dos problemas, sobre as dificuldades. Jesus não quer que as águas da vida, Jesus não quer que as turbulências da vida, Jesus não quer que os problemas te aflijam, a ponto das águas das lutas, das dificuldades, venham te submergir, não. Jesus quer que você ande sobre as águas, ou seja, você tem que ter o controle da situação na fé, através da fé, através do nome de Jesus. E Pedro vinha andando. Por que Pedro vinha andando sobre as águas? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Pedro olhou para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus. Pare de olhar para essa doença. Pare de considerar esse diagnóstico medicinal. Pare de considerar essa diabetes. Pare de considerar esse problema financeiro. Pare de considerar, pare de olhar para essa turbulência na sua vida sentimental. Pare de considerar essas adversidades. Foque a tua visão em Jesus. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ia tudo bem. Ele estava andando sobre as águas, o que é impossível para qualquer homem. Pedro estava realizando ali algo que era impossível aos homens. Ele estava andando sobre as águas, porque ele olhava para Jesus. Mas diz o texto que ele teve o quê? Medo. Versículo 30, se não me falha a memória aí, diz que Pedro, observando, reparando, porém na força do vento, teve o quê? Medo. E começando o quê? A submergir, gritou, salva-me, Senhor. Preste muita atenção. O medo, ele é um tipo de fé. Talvez você nunca ouviu isso. Pastor, o medo é um tipo de fé? Sim. Que fé é essa? A fé negativa. A Bíblia diz em Jó, Jó foi um homem rico, Jó foi um homem próspero, Jó tinha 10 filhos lindos, gozava de uma perfeita saúde, tinha muitos bens, servos, mas a Bíblia diz, no capítulo 3, aí vai ser aberto, no versículo 25, Jó passou por uma luta, a luta de Jó teve uma durabilidade de 7 a 9 meses, ele perdeu seus 10 filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo que ele tinha relacionado ao mundo físico. Olha aí, olha o que ele disse depois que tudo isso aconteceu. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Outra tradução diz, aquilo que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Então o que Jó tinha medo, aconteceu. Pedro teve medo e começou a se afundar. Essa pandemia surgiu e muitas pessoas, você há de convir comigo, que estão com medo de ir para a igreja.
estão com medo de buscar a Deus, estão com medo de participar das reuniões. Mas o engraçado é que elas precisam ir na padaria, elas precisam ir no açougue, elas precisam e vão no supermercado, elas vão à lotérica, aonde tem aglomeração, mas quando se trata para ir para a igreja, elas ficam com medo. Ou seja, o Covid-19, o coronavírus não pega na padaria, não pega no mercado, não pega, não é verdade? Não pega na lotérica, mas pega onde? Na igreja. Pega na igreja. Os mercados estão cheios, a padaria estão cheias, mas as igrejas estão com um número de pessoas reduzidas, com medo. Quer dizer, se você deixar ser levada, se você se deixar ser levada pelas mídias, pela TV, TV Covid. Tem certos canais de TV que não intitulamos mais ela pelo nome, mas é TV Covid, porque só transmite reportagens relacionadas a Covid-19 e com laudos enganosos. Pessoas que têm morrido de coração são diagnosticadas como morte de Covid. Pessoas que caíram do prédio, infelizmente, ali teve um acidente, morreu, aí no relatório lá é tido como morte por Covid. Então, você vê que é uma manipulação. E as pessoas estão se deixando levar por essa manipulação da mídia corrupta. Porque estão com medo. Estão cheias de medo. E quando você teme alguma coisa, aquilo que você temia lhe sobreveio. Porque o medo é um tipo de fé negativo. Existe o medo justificável, que eu quero aqui abordar alguns exemplos. Por exemplo, existe o medo de você ser preso. Por você ter medo de ser preso, você não vai agredir sua esposa. Isso é um medo justificável. Tem gente que tem medo, por exemplo, de sair correndo num veículo a 200 por hora, com medo de bater, com medo de morrer, com medo de pegar alguma multa, né? De assinar alguma infração de trânsito. Então, quer dizer, é um medo justificável. Mas existe o medo, por exemplo, o medo da pessoa morrer, o medo da pessoa ser infectado com a doença, o medo do casamento não dar certo. Tem pessoas que têm medo de não conseguir dar um bom futuro para os seus filhos, de não conseguir pagar uma faculdade. Tem medo do amanhã. Porque o pai morreu de câncer, a pessoa tem medo de ser contraída com câncer. Porque a avó morreu de diabetes, ela tem medo também de estar com diabetes. São esses tipos de medo que nós temos que abolir. Nós temos que vencer, nós temos que usar a fé. Nós temos que usar a fé sobrenatural, a fé do poder de Deus. Quando o medo bater na sua porta, sabe quem que você tem que mandar atender? Manda a fé atender. Isso, manda a fé atender, porque o medo vai bater. Quando o medo bater, manda a fé atender, porque aí quando a fé abrir a porta, o medo já não vai mais estar lá. Pode ter uma certeza disso. Você vê aí na palavra de Deus que Pedro ele teve medo. Volta lá, por favor. Pedro, ele teve medo. Vamos aí no versículo aí, acho que é o versículo de número 30, né, do capítulo 14 de Mateus, se não me falha a memória, é isso mesmo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Quer dizer, ele começou a naufragar, ele começou a se afogar. Agora, interessante, você vê que ele estava tão tomado de medo que ele esqueceu até que ele sabia nadar, porque ele era pescador profissional. Ele era pescador profissional. Qual o pescador profissional que não sabe nadar? Ele vivia lá no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré. Pedro vivia lá nadando, pescando, não é? Aí, por que ele começou a se afogar? Se ele sabia nadar? Porque ele foi tomado de quê? De medo. Quando a pessoa, ela está com medo, ela esquece da solução, ela esquece da força que possui, ela esquece do Deus
que providencia todas as coisas, o Deus da provisão. Ela esquece dos testemunhos que ela já alcançou. Quando a pessoa está tomada de medo, de pavor, ela esquece dos milagres que Deus já operou na vida dela, ou na vida de alguém, de um conhecido. Ela esquece das vitórias que ela teve. Pedro esqueceu até que sabia nadar. Pedro esqueceu que sabia nadar, pessoal. É forte isso daí. Ele começou a afundar. Não tire a tua visão de Jesus, não. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olha, olhando firmemente para Jesus. Então olhe para Jesus. Foque a tua visão em Jesus. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, até o impossível se tornou impossibilidade para a vida dele. Ele começou a andar sobre as águas como se ele estivesse pisando em terra firme. Hebreus 12, 2, olha aí, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha aí. Então, para onde você tem olhado? Você tem olhado para a sua doença? Você tem olhado para o filho nas drogas? Você tem olhado para o vício do seu marido? Chegou o momento de você desfocalizar a sua visão para o problema. Olhe para Jesus. Foque em Jesus. Porque enquanto Pedro olhava firme para Jesus, ele tinha esquecido o vento, ele tinha esquecido tempestade, vento contrário, ele tinha esquecido de tudo. Mas quando ele tirou a visão de Jesus, e ele começou a considerar as adversidades, o que estava ao redor dele, ele teve medo, ele foi tomado por medo. E automaticamente, quando ele foi tomado por medo, ele começou a se afundar. Não deixe que a tua fé se afunde. Quantas pessoas estão afundando em dívidas, estão afundando em doenças. Por quê? Porque tem deixado de olhar para Jesus. Foque em Jesus, porque você vai ser bem sucedido. Pode ter uma certeza, eu tenho certeza que esta palavra, ela falou ao seu coração. Agora, não vamos nos tornar apenas ouvintes da palavra, vamos nos tornar praticantes dela. Coloque essa palavra em prática. Use a sua fé, dê um basta nesse sofrimento, determine aí a tua vitória, fale em nome do Senhor Jesus, fale em nome de Jesus, olha, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa dor, eu vou vencer essa dificuldade, eu não vou mais considerar essa adversidade na minha vida, eu não vou mais permitir que o mal venha me escravizar. Você pode. Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Deus te escolheu para andar sobre as águas, não as águas estarem sobre você. Deus te chamou para você navegar por cima dos problemas, não os problemas navegar sobre você. Deus te chamou, te escolheu para você dominar e não para ser dominado. Então não permita que esse mal te domine, seja qual for a tempestade que você esteja vivenciando. Você vai vencer. A vitória é sua. E olha, por mais que você tenha caído, como Pedro, ele naufragou, Pedro foi submergido pelas águas, Jesus levantou Pedro. Jesus pegou Pedro e tomou ele pela mão. Olha, é muito forte isso. Você pode ter caído, você pode estar aí cabisbaixo, deprimido, aflito, desesperado. Ah, o problema X me venceu, pastor. Talvez você diz, olha pastor, o que me venceu foi o câncer. Não, nada está perdido para você. Enquanto a vida tem esperança. Talvez você diz, eu fui vencido pela dívida, eu fui vencido pelo nervosismo, eu fui vencido pelo desemprego. Mas se uma porta se fechou, Deus é poderoso para abrir outra. Jesus te toma pela destra fiel. A mão direita de Deus, ela é forte. Olha o que está escrito aí em Isaías capítulo 41, versículo 10. Olha o que está escrito nessa palavra para você meditar, que Jesus te levanta hoje. Ele te ergue hoje com a sua destra fiel. O que está escrito em Isaías aí? Olha aí, vai aparecer aí para a gente meditar. Isaías 41, 10, está escrito assim, ó. Vamos lá para a palavra de Deus. Olha aí.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Olha aí, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, não é? Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, aleluia. A destra de Deus é fiel, por mais que você tenha caído, Ele te levanta. Foi o que Jesus fez com Pedro. Jesus pegou Pedro pela mão, levantou Pedro e colocou ele dentro do barco. Olha aí, Jesus entrou juntamente com Pedro no barco e houve bonança. Convide Jesus hoje para entrar no barco da tua vida. Não saia navegando sem Jesus estar no controle da sua vida, sem Ele estar no remo, no leme. Ele deve controlar a tua embarcação, Ele deve estar à frente de todos os seus projetos, de todos os seus propósitos.